Meus irmãos, o desafio hoje para nós, estamos retomando aí os estudos de homens depois de algum tempo afastados, né? Vamos procurar retomar com a graça de Deus aí mensalmente essas reuniões. O assunto que eu queria falar para vocês hoje, que eu tenho estudado e o irmão até passou ali, eu estava na sala ali, o irmão falou assim, ó, bate devagar, hein? Eu falei, ó, que eu vou bater do mesmo tanto que eu apanhei quando eu estudei. É um assunto da palavra de Deus que sempre bate em nós no bom sentido, sempre corrige, sempre chacoalha, sempre exorta, né? Quando a gente pensa que a gente tá mais ou menos, você estuda um texto desse, você fala, Senhor, misericórdia, né? Mas a palavra de Deus é assim mesmo, nós nunca devemos falar, isso aqui eu já tô mais ou menos. Deus nos dê graça para vivermos a vida comum do lar, é o tema de hoje, maridos com discernimento no lar. Eu tenho pensado, meus irmãos, numa frase, quando a gente estuda lá, começo da Bíblia em Gênesis, que fala que Deus criou Adão do pó da terra e Deus fez com que Adão dormisse e tirou da costela de Adão, formou Eva. E eu fiquei pensando depois, Deus fez o homem dormir. O problema é que o homem continua dormindo, muitas vezes. Muitas vezes esse homem continua dormindo sonolento. Deus tem que nos acordar para nós assumirmos a responsabilidade diante do que Ele criou, que é as nossas esposas. Então eu fiquei pensando que Deus fez nos dormir e Ele tem que nos fazer acordar para nós vivermos a vida comum do lar, para nós sermos um marido segundo a palavra de Deus. E quantos maridos, quantos homens estão sonolentos no lar, dormindo, alienados, afastados da verdade, não pastoreiam um lar, não são provedores espiritual do lar, quando muito material, coloca comida em casa e acha que a função dele é essa, não são porto seguro emocionalmente para a esposa, para os filhos, são infantis, aquela síndrome do Peter Pan, né, que se recusa a crescer, querendo viver uma vida adulta com costumes de adolescente, como se fosse um solteirão. A esposa não tem ali um homem maduro com quem aconselhar, com quem se aconselhar, os filhos não têm e a casa fica desgovernada. Acordar os homens emocionalmente para agirem primeiro como homens. No sentido bíblico, não no homens no sentido que o mundo diz aí, mas no sentido bíblico. De ser alguém que protege a esposa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Acordar principalmente espiritualmente. Da função de pastorear o lar, de governar a casa com sabedoria, com amor. Então nós precisamos que Deus nos acorde para a nossa responsabilidade, que não é pequena, não é grande, ela é gigantesca, meus irmãos. Se nós estudarmos à luz da Bíblia a função que o homem tem, ela é assustadora. E Deus fez assim mesmo para que nós corrêssemos para Ele, para que ninguém bata no peito e fale assim, deixa que eu consigo, como Pedro fez e negou. Então a função nossa mesmo é Deus mostrar a nossa total incapacidade, mas não para gerar um desespero, para nós sairmos correndo e abandonarmos a família, mas para nós recorrermos a Ele. Sem estudarmos a Bíblia diariamente, sem meditarmos a palavra, sem desenvolvermos a nossa vida com Deus, nenhum de nós consegue desenvolver a nossa função conforme Deus nos ensina. Então eu espero que Deus realmente, que todos que estejam aqui, sejam acordados. Eu fui um pouco mais acordado quando estudei esse texto. É fantástico. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Pedro 3,7. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje, tirar as verdades desse texto. 1 Pedro 3, verso 7. Eu vou ler aqui. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja a exortação de Pedro para nós. Maridos, vivei a vida comum do lar, e essa é a primeira verdade que eu vou trabalhar com vocês. O que seria viver a vida comum do lar?
O que seria essa ordem da palavra de Deus para nós, maridos, e para futuros maridos? Para talvez que você ainda não casou, eu tenho um filho aqui, tenho o Rafael, tem outros que ainda não casaram, e que devem aprender qual que é a função de um marido. E nós que estamos ali na missão, continuamos aprendendo. Por que Pedro fala isso? Por que Pedro precisa falar para o marido viver a vida comum do lar? Não é óbvio isso? Não é uma coisa óbvia. Se você casou, se você tem uma família, se você tem um lar, precisaria ele falar assim, viva a vida comum no seu lar? É uma coisa assim, ela é óbvia. Mas por que há necessidade? Porque o pecado entrou na nossa vida. E o pecado, no homem e na mulher, teve consequências diferentes. A mulher passou a querer desejar controlar o homem. Ela passou a querer governar as coisas. Ela não foi feita com essa missão. O pecado gerou nela esse desejo de governar, de controlar. E no homem, um desejo de... Pode governar. Deixando eu quieto no meu canto no sofá, deixa quieto. O homem se tornou negligente, se tornou acomodado, se tornou transferindo a responsabilidade. Então ele tem dificuldade de viver a vida comum do lar, embora ele tenha um lar, embora ele tenha uma família. Será que Pedro está falando aqui, vocês precisam morar juntos? Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que morar na mesma casa. É muito mais do que você viver. Eu durmo na minha casa todo dia, eu procuro almoçar lá. Eu estou vivendo lá, eu sei onde que é a minha... É muito mais que isso. Aqui o ensino, meus irmãos, não é apenas para você ter uma família e saber que você tem, e de vez em quando você dá atenção para ela, e de vez em quando você curtir ali sua família. O que Pedro está falando é que isso aí o mundo faz. O que ele está falando é comum com a esposa de vocês. Não apenas viver no automático. Vocês têm que aprender a viver em comunidade no lar, uma vida compartilhada com a esposa. Viver a vida comum do lar é você viver, é que nem em outro exemplo, viver a vida em comunidade aqui na igreja. Para nós desfrutarmos o que é viver em comunidade, nós temos que ter coisas em comum, sabermos da vida um do outro, interessar, senão a gente vem aqui, ouve a palavra e vai embora. Não tem nada em comum entre nós. O que nos une é Cristo. E Cristo nos colocou no mesmo corpo para nós interagirmos um com o outro. Se eu venho na igreja, não converso com ninguém, não quero saber da vida de ninguém, não deixo ninguém saber da minha, não relaciono com ninguém, eu não estou vivendo em comunidade. Eu pertenço a um grupo, mas eu não estou vivendo em comunidade. Comunidade é você desfrutar de coisa em comum. E no lar, isso é uma pequena igreja. Então você, como marido e eu, nós precisamos aprender a viver isso com uma esposa. Você fala assim, mas eu vivo. Tudo bem, se você vive, então você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu só vou ouvir aqui para ensinar os outros. Porque nós estamos aprendendo. Isso aqui porque o homem tem dificuldade nisso. Se você também tem dificuldade. O homem ele é um ser mais solitário, mais individualista, em via de regra. Deixa eu resolver minhas coisas, deixa eu no meu canto. Nós temos que aprender a compartilhar essas coisas. Maridos devem se interessar pelas coisas, se importar com ela, valorizá-la, saber ajudar, se preocupar. A esposa também tem que isso com o marido, mas aqui a questão é para nós. Você conhece a sua esposa? Não é a data de nascimento, data de aniversário, capaz disso aí a gente nem lembrar direito alguns. Mas você conhece as aflições dela, você participa do dia a dia com ela, você se relaciona com ela, você conversa da palavra de Deus com ela. Você sabe das angústias dela, você se relaciona com ela de verdade. Você conversa, você passa tempo juntos, tempo de qualidade. Você pode dizer que você conhece ela. É triste, meus irmãos, mas é possível que muitos de nós aqui saibamos mais o que acontece no nosso trabalho com os funcionários do que dentro de casa. Você sabe lá como que é teu patrão, como que é teu empregado, você sabe todo mundo, teus clientes, teus amigos. Chega em casa, você é um alienado, não sabe o que está acontecendo em casa. Não tem nada em comum, você só vai lá para almoçar e dormir e colocar a compra em casa. Esses dias eu
estava pensando aqui naquele animal. Quem que conhece o urutau? Conhecido como mãe da lua em algumas regiões. É aquela ave que fica no toco, parado, quieto. Você parece que ele está morto. Você chega pertinho dele e não faz nada. Eu já cheguei pertinho já do urutau. Uma vez foi no quintal de casa. Isso é coisa mais interessante. E ele camufla no ambiente. Ele parece a continuação de um tronco. Ele fica quieto ali. Parece que nada é com ele. Chega perto dele, ele finge que não é com ele. Ele abre o olho um pouquinho e fecha. E quando ele canta, é um canto chorado, exprimido. Eu fiquei pensando, quantos maridos aqui são semelhantes a essa ave aí? O cara chega no lar, ele fica ali camuflado, quieto, finge que nada é com ele. O circo está pegando fogo, a mulher apavorada, o filho apavorando, a mulher perturbada e o cara está lá, mexendo no celular, maratonando na Netflix. Finge que não é com ele. Está lá quieto. Deixa eu desligar. Por quê? Porque ele acha que o foco dele é o trabalho. Lá ele fica ligado. Lá ele parece um quero-quero, dando rasante. Chega em casa e ele desliga. É ali que era para ele funcionar melhor, ele inverte. Ele dá o melhor dele à empresa, e não é que não tem que dar, como cristão nós temos, mas chega em casa e ele aliena. A casa parece uma toca. Ele chega lá para dormir, descansar e comer. Mas o nosso lar é a nossa primeira responsabilidade. Esse dia eu estava lendo que uma dica simples que um pastor deu num livro, ele falou assim, comece pelo menos indo dormir e acordar junto com a sua esposa, no mesmo horário. Fazer coisas juntos, tomar refeição junto o máximo que você puder. Esses momentos são marcantes. Tem cara que vai dormir um horário, a mulher vai depois, acorda no horário, o cara não se vê. Parece que estão trabalhando em multinacional. Os caras não se encontram dentro de casa, se encontram domingo na hora de vir na reunião. É tudo ao contrário os horários. A hora que um está dormindo, está acordado, o que está acordado está dormindo, o que está tomando café, outro fazendo negócio. Não tem nada em comum. Não consegue conversar, não consegue relacionar, não consegue interagir, não consegue ter afeto, não consegue desenvolver amizade. Porque um relacionamento em comum não é só para resolver problema. Leia um livro de Joel B que chama Amigos e Amantes, sobre relacionamento. E vai falar da importância do casal ser amigo, ter coisa em comum, gostar de estar junto. Sabe, ter prazer. Vamos fazer alguma coisa junto, eu e você? Vamos tomar café junto? Vamos sair para dar uma caminhada com a esposa? Sabe, para nesses momentos a gente aprender a conversar, interagir. Maridos, muitas vezes, não vivem a vida comum do lar, não sabe o sufoco que a esposa está passando. Não sabe, ele acha que é só ele que sofre. Ele chega em casa do trabalho e parece que chegou o rei da guerra do Vietnã lá, da Ucrânia, agora vamos atualizar, né? E ele acha que a esposa lá, se sua esposa fica o maior tempo em casa, ele não preocupa com ela, não pergunta qual foi o dia dela, ele só quer ser atendido, só quer ser acalmado, só quer ter comida, só quer ter tudo, mas ele não é aquele que vai chegar, como que foi seu dia, como que estão as coisas, como que eu posso te ajudar? Deus fez o homem mais forte nesse aspecto e com essa responsabilidade. Então, procure fazer coisas juntos, participar um da vida do outro. Marido chega falando alegre do futebol, se ganhou, triste se perdeu, de uma pescaria se foi boa, se foi ruim, do seu esporte, do trabalho, se deu certo, se deu errado. Mas quando ela toca no assunto do lar, dos filhos, ele se cala. Fecha. Vê lá, não sei. Pergunta para o pastor lá, pergunta lá para alguém, mas deixa eu quieto. Meus irmãos, é nesse momento que nós temos que exercer a função. Claro que tem assuntos rotineiros, de coisas que a gente faz, de coisas engraçadas, mas o problema é que quando chega no principal, o homem parece que ele não tem tanta importância, parece que ele não tem interesse. Você entendeu? Quando Deus criou a mulher para Adão, o que Adão fez? Adão fez um poema. Nós sabemos, essa é, enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E hoje, o que os homens têm falado para as esposas? Muitas vezes é críticas. Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Depois que o pecado entrou, a declaração mudou. Só que você sabe, meus irmãos, eu já estava lendo um livro do Douglas Wilson, ele falou, qualquer problema que tiver na nossa casa, a culpa é nossa. Nem que não foi eu que dei a causa, mas eu devo, diante de Deus, assumir a responsabilidade. Falar assim, Senhor, o Senhor me colocou como autoridade aqui no lar, autoridade em amor, e o Senhor vai cobrar de mim. Não adianta falar, isso aqui foi meu filho que fez, isso aqui é coisa da minha esposa, como se estragou o carro, arruma você.
todos os problemas que acontecem na nossa casa, nós somos o primeiro responsável. Ainda que não fomos nós que demos a causa, mas nós somos responsáveis talvez pela omissão, pelo abandono, por não pastorear, por negligenciar, por não socorrer. Então nós nunca podemos ficar de fora, isso aqui não é comigo. Ficar no canto igual um urutau lá. Não, Senhor, me dê graça. Aonde foi que eu falhei? Aonde eu estou falhando? Nós precisamos valorizar, meus irmãos. Nós, homens, somos mais tendentes a não viver a vida comum no lar, mas a viver a vida comum no trabalho. Isso é uma regra quase geral, com exceções, obviamente. Mas talvez você pense na sua vida, talvez você se envolva muito mais nas coisas do seu trabalho, você sabe muito mais detalhes de problemas da sua empresa do que na sua casa. Se eu perguntar para você hoje, qual que é o problema que a sua empresa está passando? Capaz de você saber. O funcionário tal está assim, aquele funcionário tal, aquele outro tal. E na sua casa? Não sei, deixa eu perguntar para minha esposa. Não sabe. Porque está vivendo a vida comum no trabalho, mas não está vivendo a vida comum no lar. Alienado. Nós precisamos nos doar para a família, meus irmãos. A família, nós temos que estar sempre disponíveis para a nossa esposa. Ali é o lugar onde Deus colocou primeiro. E é onde Ele vai perguntar primeiro para a família que eu te dei, com a esposa. Porque casamento, meus irmãos, para o cristão, não é a junção de duas pessoas que se acharam bonita, que gosta, que representa Cristo e a igreja. Você imagina Deus falando para a igreja, olha a igreja que o Senhor me deste. Jesus falando para Deus, olha a igreja que você me deste. É a mesma coisa que nós estivemos falando para a nossa esposa. Então nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Precisamos ser acordados. Maridos não podem chegar em casa, meus irmãos. Claro que muitas vezes nós chegamos cansados, sim. Chegamos cansados. Mas se chamar para jogar bola, vai. Se chamar para correr, vai. Se chamar para um churrasco, vai. Nós temos que ser honestos, meus irmãos. O nosso coração não está muito no lar como era para estar. Nós temos que nos arrepender diante de Deus. Falar, Senhor, eu estou sendo negligente. E tem mais coisas, meus irmãos. Agora Pedro coloca um ingrediente. Viva a vida comum no lar, que nós vimos que é ter algo em comum, viver em comunidade, participar. E agora ele coloca um ingrediente. Olha aí no verso que nós lemos aí. Com discernimento para com a vossa mulher. Não é apenas viver a vida comum, não é apenas fazer coisa, eu estou fazendo coisa, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, mas estou mentalmente alienado, espiritualmente alienado. Com discernimento, ou seja, saber como a sua esposa está. Com sabedoria, com perspicácia, com inteligência, observando, saber como sua esposa está, se ela está sofrendo, se ela está angustiada, se ela está abatida, emocionalmente afetada. Você fala assim, mas se eu perguntar... Sabe aquela história, se eu perguntar ela vai falar, então é melhor não perguntar? Mas é nosso dever. Agora, esse discernimento aqui, meus irmãos, muitas vezes, nós não precisamos nem perguntar. Se você está atento na sua empresa, você vai perceber, aquele funcionário ali está estranho. Aquela situação, por quê? Porque você está ligado. Agora em casa, nossa, eu não sabia. Nossa, eu não sabia. Por quê? Porque o cara está alienado. Então, muitas vezes, se nós estamos vivendo a vida comum no lar, com discernimento, muitas vezes, a gente não precisa nem perguntar, nós vamos perceber. Alguma coisa não está legal. Por quê? Porque nós estamos com a antena ligada. Muitas vezes nós chegamos em casa e esquecemos que temos uma esposa ali, uma irmã em Cristo, uma pessoa que Deus criou com emoções, com vontade, com problemas, com angústias, com o coração talvez ali clamando por um afeto, por uma atenção. E o homem gosta de resolver assim, vamos sair para jantar, vamos sair para não sei o quê. Gostoso. Só que isso aí não resolve muitas coisas. Muitas vezes ela trocaria qualquer janta por uma conversa. E o homem muitas vezes troca qualquer conversa por uma janta. Muitas vezes não é o jantar fora, é você sentar para conversar, para ouvir. Principalmente ouvir com atenção. O que está acontecendo? Aonde eu estou falhando? Quais são os seus problemas que eu posso te ajudar? Às vezes a gente não vai ter
resposta na hora. Ninguém é uma caixa de resposta. Mas só de nós ouvirmos, darmos atenção, orar junto e demonstrar interesse, já resolvemos muito do problema. Eu vou fazer uma pergunta e responda só para você. Você sabe como que sua esposa está hoje? Agora. Não é onde ela está, é como ela está interiormente. Se ela está sofrendo, se ela está chateada com você, se ela está se sentindo abandonada em casa, se ela está se sentindo preterida, você marca compromisso com todo mundo, menos com ela. Marca de sair com ela, alguém liga que tem um futebol que está faltando um, você desmarca com ela para ir no futebol. Ah, mas eu vou deixar meus amigos na mão? Aí, como que ela está? Ela tem amparo no marido, num homem, que ela possa contar para ouvi-la, para conversar, para ajudá-la, que ela sabe que tem demonstrado interesse para com ela nas coisas do lar, que tem procurado crescer em Deus para poder também ajudar ela emocionalmente, pastoralmente. A maioria dos maridos não tem nem ideia do que passa dentro do lar, meus irmãos. Não tem. Não tem. Aí quando a bomba explode, o cara fica assustado. Um filho, de repente, sai de casa, nossa, mas dou comida, dou escola, o que está acontecendo? A mulher dá uma surtada, não aguenta mais, nossa, mas por quê? O cara não sabe, ele está alienado. Algumas vezes nós nem precisamos perguntar, porque nós estamos com discernimento. Eu estou procurando discernir o que está acontecendo aqui dentro de casa. Algum problema? Será que alguém que está dando algum sinal de problema, de falta de atenção, de mundanismo, de amargura? E você e eu, nós temos que pastorear, cuidar. Às vezes nós não vamos perceber, porque nós não percebemos tudo. Mas é nosso dever, então, chamar a família, chamar a esposa, no caso, conversar com ela, procurar ouvi-la, quais são as suas aflições, o que está acontecendo. Meus irmãos, isso é a função do marido, ajudar a santificar a esposa. É claro que ela tem a responsabilidade dela individual para com Deus, mas no casamento, nosso dever é ajudá-la. É sermos um instrumento de Deus, ela olhar e falar assim, olha, o meu marido, eu sei que ele tem problemas, eu sei que ele tem pecados, que eu lembro, eu estava até conversando com a Kézia hoje, eu lembro porque meu pai, no começo do casamento, geralmente as pessoas tentam vender uma imagem, que é tal, aí depois de alguns anos, meu pai falou assim para minha mãe, né, ele contava isso de púlpito várias vezes, falou, bem, que eu quero te confessar uma coisa. Eu não sou esse marido que você pensa que eu sou. Ela falou assim, quem pensa que você é o marido que eu estou achando que você é? Porque às vezes a gente vende a imagem. A gente tenta vender a imagem que a gente não tem problema, que a gente tal, mas a gente precisa abrir e falar, eu também tenho dificuldade, eu também tenho problema, mas vamos crescer junto, vamos ouvir, vamos buscar ajuda. Não vender a imagem de que está tudo certo, de que está tudo bem, que comigo não tem problema. Com discernimento. John MacArthur diz assim, o marido mostra o que pensa e como crê de Cristo pela forma que ele trata a esposa. É forte ou não é? Você demonstra o que você crê em Cristo, como você crê da forma que você trata a sua esposa e eu também. Se você trata ela mal, se você não vive a vida comum do lar, se você não vive com discernimento, e ele vai falar na sequência, se você não trata com dignidade, não adianta falar que você ama Cristo. Porque se você ama Cristo corretamente, vai interferir na forma como você relaciona com a sua esposa e eu também. O problema é que nós queremos dividir. Não, isso aqui é minha vida com Deus, isso aqui é minha casa, isso aqui é meu trabalho, a gente vai criando departamentos. Não existe isso. Não existe isso. É viver com discernimento. E da onde vem esse discernimento do marido? É de ele ter estudado muito, dele ter sido graduado, dele ter PhD em alguma coisa, de experiência de vida? Não, meus irmãos. É da habilidade natural dele, da profissão, da formação acadêmica, não. A fonte principal desse discernimento é a nossa vida com Deus. O tanto que você e eu gastamos com Deus na nossa vida, são sábios para governar, para ajudar a minha família, a minha esposa. Se você tem esposa e filhos, mas pense primeiro na esposa, que nós somos uma só carne com ela. A fonte principal de discernimento é a nossa vida com Deus. Se você tem abandonado a sua vida com Deus, meus irmãos, cai por terra todos esses critérios aqui. Não tem como nós desenvolvermos nenhuma função que Deus deu se nós não estivermos buscando a Cristo em primeiro lugar. Não tem técnica, não tem segredo, não tem curso que vai fazer ser 7 hábitos saudáveis. Você tem que ir para Cristo, buscar sabedoria na palavra, ter uma vida com Deus, desenvolver a vida com Deus. Isso, a primeira pessoa que vai ser beneficiada com isso é a sua esposa. Se não sendo, é religião. Ah, mas eu estou muito bem com Deus. O cara trata a esposa igual um animal.
Esquece, isso aí não vale de nada, isso é religião. Se o teu cristianismo está sendo verdadeiro e o meu também, a primeira beneficiada é a nossa esposa, depois os filhos, depois os outros. Não adianta você ser um cara crente aqui na igreja, eu também, e no lar ser, que nem diz Spurgeon, não adianta querer ser um santo na sociedade e um diabo dentro de casa. E se perguntassem para as nossas esposas, o que elas falariam? Ninguém está falando de perfeição, irmão. Não sobra ninguém. Nem elas como submissas, nem nós como... Eu estou falando assim de ela ver alguém que está buscando a Deus. Tendo um discernimento, buscando crescer em Deus. Nicodemos diz assim: o marido deve viver a vida comum do lar com discernimento, isto é, com entendimento e sabedoria. Embora Pedro não diga aqui, esse discernimento deve ser fruto da comunhão do marido com Deus, mediante Jesus Cristo, da sua consciência de que é seu cabeça, provedor e protetor, e que deve amá-la como Cristo amou a igreja. Esse discernimento que Pedro está falando, ele vai vir da nossa vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Não é a vida da igreja aqui domingo, é sua vida diária com Deus. Você tem buscado o Senhor na palavra, tem procurado crescer no teu relacionamento com Deus, meditando a palavra, orando, gastando tempo com Deus, se relacionando com Ele? Ou você que é um marido que sabe tudo do mundo dos negócios, sabe tudo de política, tem opinião para tudo. A mulher vai pedir um conselho da palavra, aí você me complica, hein? Pesquisa aí no site GPT. Pergunta lá para o pastor. Pergunta para tua mãe, para o teu pai. O cara não tem. Mas opinião de tudo ele tem, porque ele está ligado. Chega quando é o principal, o cérebro dele desliga. Por quê? Porque ele não tem nada para oferecer. Ele está cheio das coisas do mundo e vazio de Deus. Ele vai oferecer o quê? Do que ele está cheio. E agora Pedro fala o seguinte: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Meus irmãos, aqui nós também erramos muito. A mulher, ela é mais frágil, mas nunca menos importante. Fragilidade não é importância. Quando você está indo numa mudança e alguém coloca lá uma caixa, aquele adesivo, cuidado, frágil. O que ele está querendo dizer? Isso aqui não tem importância? Ele está falando, cuidado, isso aqui tem muito valor e é frágil. Trate com mais cuidado do que você trata as outras coisas. Você vai pegar uma caixa de cristal, não é igual você pegar um sofá. É isso que ele está falando. O valor, às vezes, é até maior, só que ela é mais frágil. Não é questão de importância. Deus fez assim. E consideração é o contrário de menosprezo. A religião machista, o machismo é uma perversão igual o feminismo é. O machismo é o homem querendo achar que ele é melhor diante de Deus e que ele fala, acabou. Isso não tem nada a ver com a autoridade bíblica. E o feminismo também é uma perversão, é a mulher querer tomar o lugar dela e ser independente. As duas coisas são perversões. O que Pedro está falando aqui, tenha consideração. Preste atenção nela, ouça. Ela tem algo importante para te ajudar. Deus não criou ela só para ser aquele ajudante. Pega um negócio para mim. Ela é auxiliadora. Auxiliadora é uma expressão que é usada até na Bíblia para falar do Espírito Santo, nosso auxiliador. Deus colocou ela do nosso lado, nossa esposa, porque ela foi criada à imagem de Deus igual a nós, tem o mesmo valor diante de Deus, é pecador igual a nós e precisa da mesma graça, como ele fala aqui. Mas, na função do casamento, ela é a parte emocionalmente mais frágil. Nós também somos frágeis, meus irmãos. Pega uma gripe para você ver se você não vai derrubar. Pega uma dengue. Quem já pegou dengue aqui? Rapaz, no começo do ano eu peguei. Você fica acabado. Um negocinho de nada derruba. Quando não é uma doença pior. Mas no relacionamento, Deus fez o homem mais resistente que a mulher, emocionalmente, fisicamente. Então nós temos que ter consideração para com a mulher. E é isso que ele está falando. Diante da vida, meus irmãos, nós precisamos entender que fragilidade no sentido emocional, no sentido físico, para algumas coisas, a mulher ela é até mais forte que nós. Fica em casa cuidando de uma criança o dia inteiro, chorando e doente. Deus fez a mulher assim, nessa questão da maternidade, ela suporta muito mais que nós. Mas diante da pressão da vida, das adversidades, de coisas que acontecem, de alguma forma Deus fez com que o homem suprisse isso nela.
fosse aquele que pode... Muitas vezes ela vai nos aconselhar. Muitas vezes nós vamos estar mais abalados, mas, na regra geral, o homem é aquele que tem que ser a parte mais resistente. Considerar a esposa como parte mais frágil, diz Nicodemos, não significa aproveitar dela, não abusar dela física ou emocionalmente, mas compreender suas fragilidades e tratá-las de acordo, tratá-las com honra e respeito. Você trata sua esposa com honra e respeito? Ou o que ela fala para você, ela te dá um conselho e você fala, não, mas meu amigo falou outra coisa lá. Tudo amigo, a opinião dele é melhor. Tudo a opinião do seu pai e da sua mãe é melhor que a dela. Ela vai te dar um conselho e fala, não, mas minha mãe falou o contrário. Pô, mas você já é casado. Meu pai falava o contrário. Você sempre está ouvindo, está dando mais atenção para o que os de fora falam do que para ela. Não é que ela sempre está certa. E nem nós também estamos sempre certos. Mas é questão de considerar. Parece que a opinião da esposa, parece que às vezes não. Não, ouça ela primeiro. Nós precisamos fazer isso. Eu lembro que quando eu recebi o convite para mudar para cá, a primeira pessoa que eu falei, a primeira pessoa que tem que saber é a minha esposa. Não adianta falar para o meu irmão, para minha mãe, meu pai tinha já falecido, ou para alguém, e ela, não, vamos sentar primeiro nós, recebi o convite, a gente está com o negócio de mudar, quero que você participe comigo disso aí, quero que você me ajude, é muita coisa para a gente resolver, vai ser bastante alteração, e também pedir conselho para outras pessoas. Ela sabia disso. Mas eu não posso desprezar. Vou em todo mundo, eu não estava sabendo. Não, vou mudar, eu não sabia. Está todo mundo da igreja sabendo, menos dela. Isso não é considerar. Só um exemplo. Geralmente, os maridos não aliviam a carga emocional da esposa. Eu lembro que meu pai falava isso já nas palestras que ele fazia também. É a mulher que vai na oficina, é a mulher que briga com o pedreiro, é a mulher que briga com todo mundo, é a mulher que troca o pneu do carro, é a mulher que faz tudo e o carro está no sofá. Esse tempo atrás, um amigo meu de Maringá falou, acho que uma tia dele, não sei, estava vindo embora e o pneu furou à noite, ela ligou para o marido. O marido estava em casa assistindo o jogo, jornal, falou, liga para o seguro aí. Largou a mulher na beira da rodovia, rapaz. Hoje mandaram um vídeo, não sei quem mandou, falou assim, Olha o homem moderno, o cara em pé do lado, a mulher trocando o pneu do carro e o cara do lado olhando. Isso são exemplos físicos. Estou falando assim de carga emocional. O homem, na empresa, ele é um leão. Chega em casa e não quer fazer nada. Não alivia a mulher, não trata ela com consideração, não faz nada. Ela tem que resolver tudo. Ela está atolada com coisa em casa e o cara vai, liga lá, discute lá, leva o carro lá, faz tudo lá. E fica expondo a mulher, conversando com pessoas. Não é que ela não tenha capacidade, não é que ela de vez em quando não possa fazer, falando, é negligência do homem. E ele, faz lá, deixa eu ficar em casa sossegado assistindo meu jogo aqui e coloca a mulher em risco, coloca mais uma carga para ela fazer porque eu estou com preguiça. E sobre preguiça, meus irmãos, eu estava relendo esse livro aqui, do Spurgeon, Sabedoria Bíblica, Conselhos Simples para Pessoas Simples. Eu nunca tinha lido um livro tão diferente dele. E ele fala aqui uma coisa sobre a preguiça para os preguiçosos. Ele diz assim, homens preguiçosos são muito comuns e crescem sem que precisa cultivar. Todo mundo tem alguma utilidade, mas o doutor em teologia, o filósofo ou a coruja sábia em seu campanário quebraria a cabeça para descrever a utilidade da preguiça. Ela me parece ser um vento mau que não sopra nada de bom para ninguém. Um tipo de lodo onde as enguias não se reproduzem. Um fosso sujo que não consegue alimentar nem mesmo um sapo. Peneire um preguiçoso grão a grão e não encontrará nada de bom nele. A preguiça é um pecado, meu irmão. Leia em Provérbios. E quantas vezes nós homens somos preguiçosos. Pela preguiça nós jogamos tudo para a mulher fazer. É isso que Nicodemos fala aqui, não abuse dela fisicamente nem emocionalmente. É coisa que você podia fazer para aliviar ela, coisa que nós poderíamos assumir, faz lá. Por quê? Porque eu estou com preguiça, porque eu estou cansado, porque eu cheguei do trabalho, porque eu estou assistindo o jogo, porque eu estou não sei o quê. E a gente transfere tudo para a esposa. Cara folgado, preguiçoso, abusa. Os filhos vêm com problema, pergunta lá para sua mãe. Tudo é a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe. Outros que tratam a mulher como um amigo homem, jeito rude para falar, palavra forte, bota apelido. Fica expondo. Que eu lembro que um amigo meu, que uma vez ele foi casar, e falou, Alexandre, teve um cara que me deu um conselho, e ele falou uma frase para mim. Ele falou assim,
Ele falou assim, que quando eu fui casar, não eu, esse meu colega falando, disse que o cara falou para ele, falou, ó, grava só essa frase, mulher não é homem. Lembra disso, no jeito de se lidar com ela, no jeito de se relacionar, no jeito de se brincar, mulher não é homem. Porque o homem está acostumado a lidar com o homem. E às vezes no jeito rude de falar, no jeito de dizer, vai lá, faz você, vai lá não sei o quê. Isso não é tratar com consideração como parte mais frágil. Homens que desmarcam compromisso para ir jogar bola porque está faltando um, ou vai jogar outra coisa qualquer, ou vai passear, conversa com todo mundo na igreja, mas não conversa com a esposa em casa. Todo mundo tem acesso a ele, menos a esposa. E Pedro fala assim, por quê? Porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça. Pedro está falando assim, você não é melhor que ninguém da sua esposa. Vocês dois precisam da mesma graça. Vocês dois precisam de crescerem juntos. É questão de função. A mulher também foi criada à imagem de Deus. Ela também precisa da mesma graça como você. Ela não precisa de uma graça maior do que você é menos pecador que ela. Não é. Vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Os cristãos devem decidir a quem irão seguir em seu casamento. A eterna e imutável palavra de Deus ou os valores da sociedade? Porque isso aqui que nós estamos falando, meu irmão, no mundo aí fora é loucura. Os homens falam, não, filho, eu quero nem saber. Deixa eu resolver minhas coisas, minha mulher resolve as dela, e as mulheres também não querem ser considerada a parte mais frágil. Então, para nós, isso aqui é uma palavra de Deus. Aí vai depender qual que é a sua fonte de alimento. Se nós queremos seguir a palavra de Deus, nós temos que nos dobrar diante dela e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Martim Lutero diz assim, o marido deve lembrar que sua mulher também é cristã. Lembrar que sua esposa também é sua irmã em Cristo. Que é obra ou vaso de Deus. Ambos deveriam se comportar de tal maneira que a esposa honre o seu marido e que o marido, por sua vez, honre sua esposa como convém. Se isso for observado, haverá paz e amor. Por outro lado, quando se descuida dessa compreensão, não haverá outra coisa senão aversão ao matrimônio. Essa é a razão de muitas vezes marido e mulher tornarem-se um ao outro apenas para prazer sexual. E apesar de desejarem passar dias felizes e obter prazer sexual, não encontram nada além de angústia. Porém, se você considera a obra e a vontade de Deus, você pode levar uma vida cristã no matrimônio. Então você verá como vivem os pagãos. Porque no casamento, meus irmãos, para o mundo aí fora, é apenas se juntar para ser rico, se juntar para desfrutar de prazer sexual. Só existe o amor eros, que é o amor erótico. Por isso que troca toda hora. Acabou, enjoei, ficou feio, ficou velho. Isso aqui não tem valor para quem não crê em Cristo. Agora, quando nós entendemos, falamos assim, eu tenho que lembrar que ela é uma filha de Deus, e eu não quero arrumar encrenca com o sogro. Se você quer arrumar encrenca com o sogro da sua esposa, que é Deus, que é o pai dela, aí... Agora, se eu pensar, eu estou lidando com uma filha de Deus, que Deus morreu pela vida dela e colocou ela do meu lado, e eu tenho responsabilidade, como que eu vou tratá-la com negligência ou autoritarismo? Como que eu vou tratá-la? Porque você trata mal a sua esposa também, sabe como? Ser negligente. Não é só sendo grosso, rude. Se você for omisso, você está tratando ela mal. Porque ela precisa de um marido, como a Bíblia diz. E se você não está sendo, você está tratando ela mal. Por quê? Porque você está jogando tudo para ela, coisa que era para você fazer. Sabe aquele cara que vai na empresa e não faz o trabalho dele, fica escondido, e os outros têm que fazer? É isso que o marido faz. Ele está lá em casa, ele chega lá para comer, tal, e vai embora. E a mulher está lá. Então você trata a sua esposa mal também quando você... Não é só quando você age, é quando você não faz nada. Você também está tratando ela mal diante de Deus. Porque você está colocando uma carga nela. Então, meus irmãos, concluindo, nós devemos estar presentes fisicamente no lar. Não inventar moda. Todo dia tem uma coisa para fazer fora de casa, larga a mulher lá. Hoje eu vou jogar bola. Amanhã eu vou, não sei, e a mulher está lá. O cara só vai para dormir e olha lá. Então nós temos que ter... eu não posso fazer mais nada? Claro que pode, meus irmãos. Nós estamos procurando equilíbrio. Eu estou falando daquela questão do cara que todo dia inventa uma atividade fora para não estar em casa. Vai para o churrasco, vai jogar bola, vai passear, vai não sei onde. E a mulher, quando chega, a mulher já está dormindo, as crianças estão dormindo, cara, ufa, cheguei no hotel, né? Tudo certinho. Então, procurar estar presente emocionalmente também no lar, discernindo
o que está acontecendo, o que está precisando, assumir a responsabilidade, né, diante de Deus, buscar em Deus essa capacidade e principalmente espiritualmente, meus irmãos, alimentar a esposa com a palavra de Deus. Chamar ela para conversar, para falar das coisas de Deus. Não é só, senta aí que eu vou pregar. É sentar num café, que eu estava lendo um livro aqui, e o autor falou isso aqui, me chamou muita atenção, queria compartilhar com você. É isso, é coisa informal. Não é pregar, senta aqui eu vou fazer. É você falar do que Deus está fazendo na sua vida. E deixar que ela fale o que Deus está fazendo na vida de vocês e conversarem. Saber os problemas, não terceirizar a criação de filhos. Mas eu não terceirizo a criação de filho. Não terceiriza para babá, talvez, mas terceiriza para dentro de casa. Não sabe nada, né? Tudo para os filhos, pergunta para a mãe. Então, procurar assumir isso. Investir tempo no estudo, com a família. Mostrar a importância da vida da igreja vindo. Você fala assim, que é muito importante ir para a igreja. Você fala para a tua esposa, para o teu filho, muito importante para vir à igreja. Aí você larga ela aqui e vai embora. Aí você não vem. Vai lá hoje que o pai está cansado. Vai lá hoje que o pai não sei o quê. O pai não sei o quê. Você está ensinando. Então nós temos que ser exemplos. Até no arrependimento. Errou, seja o primeiro a buscar arrependimento. Ela não vem falar nada, também não vou. É nosso dever. Não. Eu vou tentar dar o primeiro passo para a reconciliação. Isso é sinal de maturidade, não é fraqueza. Não ser omisso como Adão. Marido que não faz nada, que se foge, que vê a esposa numa situação difícil, como Adão provavelmente viu, e não fez nada. O cara sabe que a mulher está... larga lá, vai dar um trabalho. Não, é meu dever. Deixa alguém mexer na tua empresa, no teu carro, para você ver se você não vai atrás. Cuidar da vestimenta da esposa. Ter discernimento é cuidar da roupa que sua esposa está vestindo. Do jeito que ela está se comportando. Em amor. Tudo isso demonstra cuidado, amor, porque o que você ama, você cuida, é ou não é? Se você tem um carro que você gosta, se você tem alguma coisa que você gosta, você vai cuidar. Você não deixa na chuva, se está empoeirando, você vai lá. A esposa não, vai. E às vezes ela está fazendo coisa, não é na maldade. Mas você precisa demonstrar cuidado em todas as áreas. Cuidar dela, para ela não ficar exposta a perigo, se exposta diante das pessoas, exposta emocionalmente. Quem cuida, ama. Se você ama a sua esposa como você deve amar, como Pedro fala assim, maridos, vivei do mundo, amai, você vai cuidar. Cuidar no sentido amoroso, cuidar mesmo de todo o ser dela, emocional, espiritual, material, priorizar estar com elas.